Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o irmão Marcos O e quero te dizer que um dos objetivos desse canal é justamente ajudar a você compreender a palavra de Deus de uma forma simples, porém contextualizada, para evitar equívocos de interpretação. Portanto, eu vou postar vídeos identificados como texto no contexto, e por isso, nesse vídeo, eu quero explicar algumas regras de interpretação bíblica para que, ao assistir os próximos vídeos, você já esteja familiarizado com alguns termos. Você aceita o desafio? Então, eu te convido a acompanhar comigo aqui na tela. Irmãos, sobre interpretação bíblica, nós temos os principais métodos de interpretação, e talvez algumas pessoas que nunca ouviram falar que isso existe podem perguntar, mas precisa de métodos para interpretar a Bíblia? Algumas passagens da Bíblia são autoexplicativas, eu creio que você vai ler e vai compreender. Mas existem passagens da Bíblia que são um pouco mais complexas e precisa de alguns métodos para que nós possamos compreender de maneira correta. Vamos ver os principais métodos de interpretação. Quatro que está entre os escritos judaicos da antiguidade, que são os métodos alegórico, midrástico, literal e tipológico. E também quatro bem conhecidos atualmente, que é o método fundamentalista, estruturalista, histórico-crítico e gramático-histórico. Vamos lá? Vamos começar então com os quatro principais métodos de interpretação que estão aí entre os escritos judaicos, ok? Alegórico, midrástico, literal e tipológico. O método alegórico ele foi muito usado no primeiro século da era cristã pelo judeu Filon de Alexandria, que foi um contemporâneo de Jesus. Esse método, posteriormente, também foi usado no segundo século por Orígenes, um teólogo da igreja primitiva, e já no quarto século também usado por Santo Agostinho, muito conhecido, também teólogo aí da igreja cristã. É um método utilizado, por exemplo, para encontrar Jesus no Antigo Testamento. Portanto, ele busca um sentido espiritual oculto por trás do texto literal. E ele considera o sentido literal inferior. Um problema com esse método, irmãos, é o risco de perder o sentido original do texto, né, ao forçar interpretações apenas simbólicas. Por quê? Porque existem textos na Bíblia que não são simbólicos. Nós vamos ver mais adiante. O segundo método, que é o método midrástico, também conhecido por judaico tradicional, foi desenvolvido por rabinos judeus e, de acordo com a tradição judaica, eles não utilizam apenas a Torá escrita, mas também a Torá oral, que é uma tradição dos judeus. Segundo essa mesma tradição, esse método ele serve tanto para interpretar como para suprir lacunas nas sagradas escrituras. É difícil precisar quando que as tradições orais começaram a ser cultivadas no judaísmo, dando origem aí a essa dupla fonte, né? Tanto a Torá escrita como a Torá oral. No entanto, aí a própria tradição judaica ela vai sugerir que esse processo ele teve início na época de Esdra, o sacerdote escriba, no século V antes de Cristo. Esdra que liderou os exilados judeus de volta para Jerusalém quando eles estavam vindo da Babilônia. O terceiro método é o literal, que é um método que foca no significado direto e, como o nome já diz, né, literal do texto. Ele procura descrever um sentido primário de um termo ou de uma passagem bíblica. E quem adota essa abordagem defende que Jesus utilizou esse tipo de interpretação, como se observa, por exemplo, na sua citação em Mateus 15:4. Honra teu pai e a tua mãe. Uma referência direta a Êxodo, capítulo 20, verso 12. Esse método também leva em consideração o contexto histórico e cultural, com o objetivo de compreender com precisão aquilo que o autor original pretendia transmitir. Já o quarto método, conhecido por tipológico, ele vê figuras, personagens e eventos do Antigo Testamento como tipos, prefigurações de realidade no Novo Testamento. Como dizia Santo Agostinho,
O Novo Testamento ele está contido no Antigo e o Antigo Testamento ele é explicado pelo Novo. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, ele dá um exemplo ali do batismo em Moisés, na nuvem e no mar. Ele vai declarar no verso 11 que tudo isso lhe sobreveio como figuras, como tipos. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 9, também menciona tanto ali o tabernáculo e o sacrifício, declarando que são uma simbologia para o tempo presente, ou seja, uma figura de linguagem que vai recorrer a símbolos. Exemplos que incluem personagens como Moisés, e provavelmente você já ouviu falar, como Isaac, como José, que são vistos ali como tipos de Cristo, assim como a arca de Noé, a travessia do Mar Vermelho, que também quem usa esse método, essas passagens são interpretadas como símbolos da salvação. Agora vamos ver 4 métodos mais conhecidos atualmente, que é o fundamentalista, o estruturalista, o histórico crítico e o gramático histórico. O fundamentalista, a interpretação é literal e rígida. Por vezes eles vão desconsiderar o texto histórico e cultural. Isso pode levar a uma distorção no entendimento do texto devido a um apego muito excessivo à letra. No entanto, tem o aspecto positivo, que é uma abordagem muito séria no que se trata ali a revelação de Deus por meio de sua palavra. O método já estruturalista vai dar ali maior ênfase à forma e à linguagem do texto do que um conteúdo teológico. É fortemente influenciado por ciências humanas. Um dos aspectos positivos é a busca por uma compreensão profunda do texto através de uma leitura atenta e bem detalhada. No entanto, também vai ter um fator negativo, que é a tendência de abstrair o texto da sua vivência, ignorando o contexto histórico, cultural, social ou até mesmo religioso. Terceiro método, histórico crítico. Este método já procura compreender o contexto histórico, a autoria, as fontes e a intenção original do texto. Para isso, esse método vai recorrer a ferramentas conhecidas como crítica textual, literária, da forma e da redação. Vai analisar diversas fontes. Então, quando você ler aqui crítica textual, não entenda como uma crítica negativa. A crítica textual, na verdade, é utilizada pela ciência conhecida como manuscritologia, onde os estudiosos eles vão avaliar e confrontar ali, fazer comparativos entre os manuscritos mais antigos da Bíblia. Entre eles você vai ver o Código Sinaítico, que é o manuscrito mais antigo da Bíblia. Eles comparam também com os manuscritos encontrados manuscritos do Mar Morto, encontrados na Cisjordânia, perto ali de Jericó. E eles então vão fazer essa evolução histórica dos estudos para chegar aí o mais próximo possível do original. É um método muito usado na academia teológica moderna, e o lado negativo, que é que enfatiza de maneira excessiva uma análise técnica e histórica. E isso pode enfraquecer aí a dimensão espiritual ou mesmo teológica do texto. O quarto método, o gramático histórico, procura um sentido original do texto, o que o texto queria dizer aos seus primeiros leitores, considerando a gramática, o vocabulário e o contexto histórico. Ele valoriza o estudo das línguas originais, que é o hebraico, o aramaico e o grego, o que enriquece significativamente aí a interpretação bíblica. Esse método ele procura, então, equilibrar uma exegese literal. Nós vamos ver aí num próximo vídeo o que é uma exegese. Esse método ele vai procurar equilibrar essa exegese com respeito pelo contexto cultural e linguístico do texto. Um ponto negativo é que ele é altamente crítico, né? Então, negativo em que sentido? Ele pode tornar inacessível para leitores comuns que não procuram um aprofundamento teológico. E também, se ele focar de maneira exclusivamente no passado, ele pode limitar aí a aplicação atual da mensagem bíblica.
Mas, de toda forma, esse método gramático histórico é o método mais comum entre aí os teólogos protestantes reformados. Eu deixei um slide aqui com os métodos que nós vimos e o foco principal de cada um deles. Bom, eu sugiro que você assista o vídeo até o final e depois você pode assistir novamente e você pode pausar o vídeo e dar um print se você quiser guardar esse material para você. Então, por existir, irmãos, diversos métodos para diminuir a dificuldade de interpretação da Bíblia, nós precisamos de uma boa hermenêutica bíblia e exegese, mas, como eu disse, isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, talvez você vai se perguntar, ou me perguntar, qual é o melhor método de interpretação? Bom, uma pergunta difícil de responder, porque como existem várias denominações, também existem várias doutrinas, várias tradições religiosas, várias linhas teológicas e, inclusive, abordagens acadêmicas diferentes. Portanto, eu diria que o melhor método depende do contexto e também do texto bíblico em que você está lendo. Porque existem várias passagens que são literais e existem textos simbólicos. Nós precisamos analisar quando estivermos fazendo a leitura da Bíblia de maneira muito atenta. O mais importante dizer é que não é a questão apenas de qual método é mais importante, mas saber que nenhum método anula a nossa dependência de Deus. Porque a Bíblia ela tem um caráter humano, nós precisamos estudá-la. Embora ela tenha sido inspirada por Deus, ela foi escrita por homens, ela foi traduzida por homens e existe o reflexo do contexto histórico, cultural e linguístico. E agora, porque ela é divina, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine para compreendê-la. Por isso, independente do método, nenhum deles vai anular a nossa dependência de Deus e por isso nós precisamos de orar para que o Espírito Santo nos ilumine para a compreendê-las. Bom, para alguns irmãos, esse tema não é novidade, mas caso você nunca tenha ouvido falar sobre este assunto, eu quero acalmar o teu coração. É importante te dizer que você não precisa ser teólogo, ser um perito na Bíblia, um PhD, para você fazer a leitura da Bíblia. O que é necessário para nós, eu, você, todos que desejam compreender a obra da redenção, a obra da salvação, você, eu, todos vamos ler e vamos entender, porque existem partes da Bíblia que são autoexplicativas. O assunto abordado aqui foi para você saber que existem esses métodos e aqueles que desejam compreender a Bíblia de forma mais aprofundada e acompanhar os nossos vídeos vai se deparar com esses assuntos e aí você vai saber do que se trata e vai aproveitar muito mais os nossos conteúdos. Eu espero que os assuntos abordados nesse vídeo possam te ajudar a compreender melhor o que Deus quer nos ensinar por meio da sua santa palavra. E se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acompanhe os outros vídeos. Eu vou deixar de sugestão alguns cards na tela e os links na descrição. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe.